Provérbios capítulo 10, 24 a 32. Aquilo que teme o perverso, isto lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O justo jamais será abalado, mas os perversos habitarão a terra, não habitarão a terra. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente mal. Interessante ver aqui nessas passagens de Provérbios, capítulo 10, capítulo 11, muitas outras passagens, fazer essa comparação entre o justo e o ímpio, e demonstrando, né, o que realmente é a vida do justo, o que realmente é a vida do ímpio. Qual é o fim do justo, qual é o fim do ímpio? Esse tema é muito importante porque o mundo passa uma imagem maligna. Que imagem maligna é essa? De que o ímpio, de que fazer coisas erradas, de que o pecado, tudo isso é vantajoso. A ideia do ímpio bem expressa nessa época de carnaval. Como que são chamados as pessoas que vão atrás do carnaval, né? Os foliões, né? Folião, fazer folia, coisa boa. Brincar. Repare que sempre o mal vem nesse termo, né? É brincadeira, eu não estou fazendo mal, é brincadeirinha, né? O tapinha não dói, né? São coisas que a gente percebe que de uma forma bem sorrateira, né? Bem aos poucos, tenta entrar na cabeça das pessoas. E a gente percebe nesse texto de Provérbios, né? Nosso tempo aqui é curto, mas eu gostaria que a gente pudesse sempre meditar nessas passagens. É tão bom, né? Eu acredito que todo mundo gosta de ler Provérbios, meditar nesses versículos. Quanta sabedoria, né? Numa pequena frase, frases que falam muitas coisas. E eu quero ressaltar alguns versículos aqui deste capítulo 10, o versículo 3, por exemplo. O versículo 3 diz: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Uma ideia errada é que o ímpio pensa que ele sempre vai ter vantagem. Ele faz as coisas erradas, ele faz tudo de qualquer jeito, mas ele sempre terá vantagem. E o que diz o texto? Que o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Qual é uma palavra própria para o ímpio? Frustração. Toda essa alegria do ímpio é frustrante, é algo que não vai se concretizar. Ele acha que ele está indo por um caminho, que ele vai alcançar alguma coisa, mas ele sempre será frustrado. O caminho do ímpio sempre é frustrado. A gente não pode cair nesse engano. Vou pecar e eu vou me dar bem. Vou ser desonesto e eu vou me dar bem. Eu vou tratar mal os outros e eu vou me dar bem. Não. O ímpio será frustrado. Aqui você percebe que quem anda em integridade pode até não alcançar muitas riquezas, né? Mas ele não vai passar necessidade, que fala não passa fome. Versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Uma outra característica do ímpio, né? Ele sempre acha que não vai ser
descoberto, não vai ser desmascarado. Que as coisas que ele faz, elas são, de certa forma, perfeitas, né? A ideia do crime perfeito, né? A palavra deixa muito claro que ele pode achar que não sofrerá as consequências pelos seus atos, mas a maldade sempre é desmascarada. Aqui também a gente percebe que quem anda com integridade, anda com segurança. A ideia aqui é segurança, não é nem luxo, nem ele será elogiado, destacado. Você pode não ser promovido pela sua honestidade em certos aspectos, mas aqui diz que a vida do justo é uma vida de segurança. Você está seguro, você está bem, você vai dormir com a consciência tranquila. Você pode não receber elogios, mas ninguém tem como condenar você. O que as pessoas vão falar? O Moura, que sempre diz, o presbítero Moura, fala: se falar mal de mim, está mentindo, né? Ou seja, nós somos tão bonzinhos. E na verdade, exatamente, se nós andamos nos caminhos justos, não tem o que sermos questionados. Mas o ímpio será descoberto. Olha o versículo 14, o último versículo que nós vamos ler. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Uma questão muito clara é que o ímpio, ele expõe a sua impiedade pela palavra, pelo que se fala, pela conversa. E a gente tem que pedir a Deus que a gente tenha uma vida justa, para que a partir dessa vida que nós temos, as palavras, né, dos nossos lábios sejam palavras boas, sejam medicina, sejam bênção na vida dos outros. Agora, a palavra do ímpio não é nada boa. E eu disse que é o último versículo, mas dentro desse último versículo, o mesmo tema aparece no versículo 11, 31, 20, 32, 21. No versículo 11, fala que as palavras do ímpio são palavras de violência. Palavras de violência. Quanta violência a gente vê por aí. Uma pessoa que não tem controle. Versículo 8, fala que são palavras comprometedoras e que o leva à ruína. Versículo 31 também. Palavras comprometedoras. Se nós ouvirmos muito bem o que as pessoas falam, nós vamos ver que as próprias pessoas, né? Aquela história do peixe morre pela boca, as próprias palavras vão condenar, vão nos condenar. Em um momento nós vamos falar de forma a ser condenados. O versículo 20 fala que o ímpio tem ideias sem valor que nada acrescentam. A gente vive nesse mundo. Quantas pessoas, quantas músicas, né? Quantos cantores, quantos programas de televisão, quantas informações que nada acrescentam. Só acrescenta impiedade, só acrescenta maldade. O versículo 32 diz que o ímpio diz coisas perversas que ofende os outros. Uma grande característica da impiedade, ofender os outros. Temos que tomar muito cuidado com isso. Precisamos viver em paz, buscar a paz. E uma das formas de ofender as pessoas mais comum é através do que nós falamos, né? Uma conversa pode causar um problema, pode causar uma inimizade. Às vezes nós não fazemos tantas coisas contra alguém. Eu não fiz nada contra ele. Não, você só falou, né? Só falou. E o falar às vezes vai alimentando um desacordo, uma inimizade. Aqui diz, palavras que ofendem os outros. Totalmente contrário, quem busca sabedoria, suas palavras são fonte de vida, que diz aqui. O justo tem fala, na sua fala tem valor, faz bem aos que ouvem, versículo 20, 21.
O justo sabe o que deve dizer, fala com sabedoria. Então, irmãos, nessa manhã eu gostaria de deixar para nós que nós temos essa certeza de que o crime não compensa, não é bonito ser feio, não é agradável ser deselegante, não podemos permitir que a grande mentira da impiedade venha sobre nós. Qual que é a grande mentira da impiedade? Chamar o mal de bem, de bom, e o bom de mal. O bem de mal. Não podemos permitir. O caminho do ímpio é caminho de perdição. Provérbios 5:22 diz que as maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas de seu pecado. Enquanto o ímpio acha que ele está feliz, que ele é livre, diz que o ímpio está preso nas cordas do seu pecado. E nós sabemos muito bem que a Bíblia diz que o pecado gera a morte. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Provérbios 10:27. A vida do justo é uma vida de paz e alegria. A vida do ímpio é uma vida por um caminho de escuridão, um caminho de perdição. Que o Senhor Deus esteja falando conosco nesta manhã, nós possamos orar, para que Deus nos dê paz, Deus nos dê santidade, Deus nos dê desejo de andar nos caminhos do Senhor, e que sempre o nosso incentivo para viver seja Jesus, seja o caminho de Jesus, andar como Jesus. Muitas vezes nós queremos nos espelhar nas pessoas que estão ao nosso lado, e aí ficamos pegando o mau exemplo de cada um, né? Falar, não, fulano faz isso errado, eu posso fazer também. Não, vamos olhar para Jesus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Deus querido, nós agradecemos a Ti por esta manhã, Te louvamos pela Tua palavra, Deus. Dá-nos a paz de compreender, ó Deus, os caminhos do Senhor para as nossas vidas. Que sejam caminhos de temor, caminhos de verdade, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, tira-nos do mau caminho, coloque no nosso coração o desejo de praticar, de fazer o bem, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por este momento. Nós oramos agradecidos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.